Vamos começar pelas questões que eu passei, valendo nota, ok? Nota parcial. Deixa eu só abrir as questões aqui para a gente poder trabalhar. Só um instante. Vamos lá. Certo. Então, olha só. Primeira questão. O Capitão América foi vítima de extorsão mediante sequestro, crime previsto no artigo 159 do Código Penal, de autoria de seu arqui-inimigo Caveira Vermelha. O Código Penal, em seu artigo 4º, com vias à aplicação da lei penal, considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. No curso do crime em questão... Professor, desculpa interromper, mas é porque a imagem não está aparecendo para mim, não, tá preta. É para não aparecer, não? Minha filha, eu compartilhei, aí eu não sei, realmente eu não sei. Para mim também não está aparecendo, não. Peraí. Vejam aí. Agora foi, professor. Beleza. O Capitão América foi vítima de extorsão mediante sequestro, crime previsto no artigo 159 do Código Penal, de autoria de seu arqui-inimigo Caveira Vermelha. O Código Penal, em seu artigo 4º, com vistas à aplicação da lei penal, considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. No curso do crime em questão, antes da liberação involuntária do ofendido, foi promulgada e entrou em vigor lei nova, agravando as penas. Levando em conta que você é o juiz ou juíza responsável pelo juramento do Caveira Vermelha, qual lei você deve aplicar? Discorra fundamentadamente. Eu quero ouvi-los. Tá, professor. No caso, pelo que a gente entendeu da aula, nessa questão, a gente vai usar a lei mais severa, já que ela entrou em vigor antes do Capitão América ser solto. Então, mesmo que seja a lei mais severa, ela que vai entrar em vigor por causa justamente disso. Deixa eu só olhar aqui qual foi o artigo. Que eu tirei, porque na minha resposta eu botei o artigo tudo bonitinho. Mas nesse momento eu não lembro o artigo de cabeça. Não, mas eu quero a resposta. Essa daí não é a resposta. A resposta é fundamentada. Responder sem fundamentar não é responder. Posso responder, professor? Diga lá, Paulo. Coloquei assim: no caso em questão, optarei por aplicar a lei nova, agravando a pena do réu, pois assim é determinado legalmente para o crime permanente, conforme estipula a súmula 711 do STF. No caso em questão, é totalmente válido utilizar esta decisão, visto que o crime de extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal, se configura como crime permanente, pois nele há a privação do direito de liberdade mediante sequestro, artigo 148 do Código Penal, ato que é configurado como crime permanente. Tal decisão respeita o artigo 4º do Código Penal vigente, pois a lei nova julga o crime permanente no tempo de sua ação, não depois que seu tempo se expirou, atuando corretamente, pois vigora no período em que a conduta do crime ainda se protrai. Perfeito, Paulo. Perfeito. Sem qualquer retoque. Gente, é exatamente... Eu sei que Steani respondeu respondeu com o fundamento, mas como eu disse aqui, não adianta responder com o fundamento lá, eu quero o fundamento aqui também, tá? Mas a resposta tem que ser nessa linha aí do que o Paulo, né, expôs. Você apresenta a questão, diz do que se trata de quê? De um crime permanente. Qual é a fundamentação? Súmula 711 do STF, súmula 711,
e o artigo 4º, que fala do tempo do crime. E aí você explica que crimes permanentes e crimes continuados, tá? A conduta se prolonga no tempo. E nesse prolongamento de conduta, significa dizer que o crime ainda está acontecendo. Entrou em vigor uma lei nova, e mesmo após a vigência da nova lei, o crime permaneceu em sua conduta. E aí você leva em conta o quê? Teoria da atividade da lei penal. Entrou em vigor uma lei nova, definindo uma pena mais severa, e ainda assim a pessoa permaneceu praticando aquela conduta. Pronto. Vai ser aplicada a lei nova, ainda que mais severa. Só faltou para ficar assim, foi 99%, Paulo, mas só faltou mencionar essa questão da teoria da atividade da lei penal, né? Que está lá no artigo 1º, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ele só pode ser submetido a essa pena nova, que é mais severa, porque entrou em vigor uma lei nova, com pena mais grave, mais severa, e ainda assim ele permaneceu praticando o crime. Então só faltou para fechar o artigo 1º. Mas está perfeita a resposta do Paulo. É nessa linha aí que eu quero, gente. É nessa linha aí. Eu não. É o que se espera de um profissional do direito, responder de forma fundamentada. Beleza? Ah, professor, é porque aí é um crime permanente. Beleza. E é um crime permanente, a conduta se protrai no tempo, se prolonga no tempo. Em razão disso, quando surgiu uma lei nova, ele que iniciou a conduta lá atrás, permaneceu nessa conduta, mesmo após a lei nova. A lei nova entrou em vigor com pena mais severa e ainda assim ele permaneceu na conduta, artigo 1º do Código Penal, tá? Ademais, a súmula 711 orienta, do STF, orienta que em crimes permanentes e ou crimes continuados, a lei nova vai ser aplicada, mesmo que mais severa, porque são condutas que se prolongam no tempo, tá? Então, essa linha de raciocínio que vocês têm que desenvolver na resposta. Segunda questão. Marco Asher Cardoso Moreira, 53 anos, foi o brasileiro executado na Indonésia por lá ter praticado tráfico de drogas. À luz dos estudos sobre a aplicação da lei penal no espaço, discorra fundamentadamente sempre minhas questões discursivas têm discorra fundamentadamente. O que é discorrer? É dialogar na escrita. Eu estou te chamando para uma conversa, para um debate, e você vai expor os seus fundamentos, você vai discorrer. Você discorre em uma linha? Não. Você discorre começando a tua resposta sim, não. Não, gente. Discorrer é contextualizar, apresentar a resposta e fundamentar a sua resposta. Isso que é discorrer. Beleza? Então, quando eu digo discorra fundamentadamente, é porque eu não quero ler não, sim, é crime permanente, e pronto, acabou. Ou então só citar o artigo, e acabou. Ou então transcrever o artigo. Não façam isso. Não transcrevam o teor do artigo. Eu quero que vocês interpretem. Maurício, mas a fundamentação não está no artigo? Sim. Você explica, contextualiza, discorre e apresenta o fundamento legal, conforme artigo tal. Mas se tu pega e coloca literalmente o artigo 4º aí, eu vou desconsiderar a tua resposta. Porque transcrição de artigo, vocês devem ter lido nas provas que eu mandei para vocês. Tem um quadro, né? Um quadro de orientações antes de começar a prova. E, se não me engano, parece que é a 9ª orientação, né, que diz exatamente que você não pode transcrever artigo, você tem que fundamentar, e a fundamentação tem que ser doutrinária, legal, jurisprudencial, tá? Mas se você copia e cola, você invalida a sua resposta, tá? Então é nessa linha. Então vamos lá. À luz dos estudos sobre a aplicação da lei penal no espaço, discorre fundamentadamente sobre a repercussão legal do caso, destacando: caberia a aplicação da lei penal brasileira? Aí o que não deve ser feito? Sim, não. Não, pô, tu não por que tu não começa uma resposta
jurídica, de uma questão jurídica, com sim ou com não. Porque se tu começa com sim e a resposta for não, tu já deu um tiro no pé, tu já queimou a largada. Se a resposta for não e tu começa com sim, tu já queimou a largada. Então, tu tem que contextualizar. Trata-se disso ou daquilo. A questão em debate, a questão sob análise envolve esse instituto, envolve essa situação, assim, assim, assado, parará, parará. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A questão versa sobre extraterritorialidade da lei penal brasileira. Por quê? Porque foi um crime que ocorreu fora do território brasileiro. Professor, eu posso falar a minha? Eu posso responder? Vai lá, diz lá, Vitor. Manda brasa. Poder me ajudar aí? Diz aí, Vitor. Eu botei assim na letra A. A questão versa sobre o instituto presente no direito penal brasileiro com interligação ao direito internacional, no qual é conhecido como extraterritorialidade. Deste modo, tal hipótese não seria possível devido ao fato do Brasil não ter tratado de extradição com tal país e muito embora exista uma soberania que deve ser respeitada perante a Indonésia, no que tange também uma legislação diferente do Brasil por tráfico de drogas, onde no Brasil não existe a pena de morte para esse crime em nossa legislação. Beleza. Eu só acrescentaria o seguinte, cadê o fundamento? Ó, a questão versa sobre a extraterritorialidade da lei penal brasileira, mais especificamente, né, o princípio da nacionalidade ativa, previsto no artigo 7º. Onde é que está a nacionalidade ativa? Artigo 7º, vamos procurar aqui, é inciso 2º, a linha A. Inciso 2º. A linha B. B, né? Praticado por brasileiro. Exatamente. Artigo 12 da CF. Praticado por brasileiro. Tá? Então, olha só. Artigo 7º. Não, rapaz, é a linha B. Inciso 2º, a linha B. Tá? Código Penal. Ocorre que a extradição consiste num pedido que requer a existência de um tratado entre os países. Beleza? O que não se verifica na espécie. Tá? Aí o que vai acontecer? Ante a inexistência de tratado de extradição entre Brasil e Indonésia, a aplicação da lei penal brasileira depende da entrada do agente em território nacional, consoante orienta o artigo 7º, parágrafo 2º, a linha A. 7º, parágrafo 2º, a linha A. Cadê? A linha A do Código Penal. Assim, resta instaurar o processo a partir da requisição do ministro da Justiça, nos termos do artigo 7º, parágrafo 3º, a linha B.
7º, parágrafo 3º, a linha B. Cadê isso? Parágrafo 3º, a linha B do Código Penal. Então, ó, a possibilidade de aplicar a lei penal, a resposta de Vitor foi nesse rumo, entendeu? Então, contextualizou, é extraterritorialidade, mas aí, Vitor, faltou os artigos, né? Faltou os artigos. Verdade. Essa extraterritorialidade, ela é condicionada ou incondicionada? Verso sobre extraterritorialidade condicionada. Extraterritorialidade condicionada, tá? Que é o parágrafo 2º, tá? Inciso 2º e parágrafo 2º. Aí o que acontece? Como não tem tratado de extradição entre os países, o que vai caber ao Brasil? O Brasil instaura o processo aqui para ter uma espécie de suporte. Eu expliquei isso para vocês na aula. Gente, a Dilma pediu clemência, tá? Mas aí qual seria uma forma de, pelo menos, ter uma garantia, assim, ter algo concreto, palpável, para que esse indivíduo cumpra a pena no Brasil? Um processo. Até dei o exemplo para vocês do caso Legacy. O piloto do Legacy, que era norte-americano, foi embora daqui do Brasil, mas mesmo assim foi instaurado o processo aqui. E ele foi condenado. Só que para cumprir pena, ele tem que entrar no Brasil, não vai cumprir pena nunca. Tá? Foi instaurado o processo. Maurício, e deveria ser instaurado o processo aqui também? Deveria, para ter um respaldo, né? Quando o crime é cometido no Brasil, em território brasileiro, que foi o caso lá do Legacy, aí é mais fácil. Não havendo crime em território nacional, aí a gente depende, para começar o processo, dessa requisição do Ministro da Justiça. Beleza? Mais alguém? Mais alguém? Gente, olha, não é fácil. Não é fácil, tá? Mas eu não nivelo por baixo, entendeu? Professor, Diga, Paulo. a minha não ficou aqui de todo tão certo, mas eu vou ler, viu? Lê aí, Paulo, manda brasa. Coloquei assim, no caso em questão, muito se pergunta se a inferida penalização imposta sobre o réu foi legal, visto que ele não pertence à nacionalidade indonésia. Nesse caso, a aplicação da lei penal brasileira poderia ser aplicada se o crime praticado no estrangeiro estivesse entre os que o Brasil se obrigou a reprimir via tratados e convenções, praticados por brasileiro, e aos crimes praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes e de propriedade privada que não foi julgado ainda. Artigo 7º, inciso 2º, alíneas A, B e C do Código Penal. E para que isso ocorra, é necessário que concursos, a exemplo do fato ser punível, também no país que foi praticado. No caso de Marco Acha, há uma dificuldade, pois para que isso ocorresse, precisaria da cooperação do governo indonésio, que por sua vez é bastante rígido, e segue a pena de morte como pena a determinados crimes. No caso de Marco Acha, se refugiar no Brasil, este poderia ser julgado em nosso país mediante as leis brasileiras, conforme consta a linha do parágrafo 2º presente no artigo 7º do Código Penal, a linha A, professor. Certo. O que aconteceria aí, Paulo? Você já não zerava a questão. Tu me explicou. Em outras palavras, tu me explicou aí que é uma extraterritorialidade condicionada, que para que a lei penal brasileira fosse aplicada, dependeria da entrada dele no território nacional, apresentou a fundamentação legal. Então, o que acontece numa situação dessa? A resposta padrão é essa daqui que eu coloquei para vocês. Mas o aluno foi por outro viés. Então, embora o aluno não tenha chegado ao mesmo ponto, que é esse aí, mas o aluno abordou alguma coisa, então não zera a questão, tá? Por isso que eu estou falando para vocês que a fundamentação, ela é muito importante. Porque por mais que você não acerte a questão cheia, mas tu não zera a questão. A não ser que tu aplique uma fundamentação que não tenha nada a ver com a situação. Entendeu? Mas se tu está sabendo que extraterritorialidade condicionada, apresenta os artigos, então tu já ganha alguma coisa, tu já não zera a questão. Foi o que o Paulo fez. Entendeu?
O Paulo não colocou essa questão aí do ministro da Justiça, como é que a gente poderia ter uma espécie de algo concreto, algo palpável, para a gente poder dizer assim, olha, já tem até processo instaurado contra esse cara aqui, manda esse cara para cá, entendeu? O Paulo não colocou isso, mas ele foi na linha da explicação, da contextualização da questão. Extraterritorialidade, né, condicionada, a aplicação da lei penal depende da entrada dele aqui no Brasil e tal. É isso, gente. É isso. Beleza? Paulo, já que tu começou a brincadeira, responde aí a letra B para mim, por favor. No caso aí, professor, eu entendi que era para discorrer um texto juntando as duas suposições. Entendi. Então, muita gente respondeu... tem dúvida sobre isso. Eu fiz tipo um texto juntando tudo. Entendi. Então, tu não respondeu a letra B. A resposta da letra B é o artigo 8º, gente, do Código Penal. A resposta da letra B é o artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas. Falei para vocês, expliquei para vocês quais são os tipos de pena que existem no Brasil. Artigo 32 do Código Penal, penas privativas de liberdade, restritivas de direito e penas de multa. A gente tem pena de morte? Não, a gente não tem pena de morte. A Constituição brasileira, tá, ela veda a pena de morte no seu artigo 5º, tá? Olha, artigo 5º da Constituição, no seu inciso 40, né? 47. Não haverá penas de morte no Brasil. Então, o que é que você teria que dizer aí para mim? O que você teria que dizer? Vitor, vai lá, Vitor. O que tu botou nessa daí, Vitor? Vitor? Só um instante, professor. Só um instante, peraí. Supondo que o agente fosse trazido ao Brasil após já ter sido sentenciado na Indonésia, a pena capital, como seria aplicada a pena do Brasil? Sim. Eu coloquei assim, não sei se está correto. Em que pese, existem algumas exigências quando é falado sobre extraterritorialidade condicionada, onde se faz presente no apresentado caso, para que a pena seja aplicada no Brasil, tais como fato punível no país em que cometer o crime, precisa-se que o crime esteja no rol dos crimes que sejam suscetíveis à extradição, e precisa que o réu não tenha sido absolvido ou cumprido a pena. Deste modo, não teria como ser aplicada a pena no Brasil, devido ao fato do autor do crime não se encaixar no segundo termo e nem tampouco no terceiro, devido ao fato da legislação da Indonésia ser rigorosa contra tal crime cometido que é a pena de morte. Uma vez que a pena é cumprida no estrangeiro, em se tratando de crimes como esse, que é o tráfico de drogas, não poderia se aplicar a pena novamente no Brasil. Olha só. Gente, ele não cumpriu a pena lá, porque a pena lá é pena de morte. Se ele cumpriu a pena lá, ele está morto. Entendeu? Se ele já cumpriu a pena, ele está morto. Então, olha só. Perceba uma coisa. Pois é, professor, isso aí que eu ainda ia colocar, mas só que eu via que, sei lá, não fazia sentido, entendeu? Porque lá ele já estava morto. O que iria se fazer aqui no Brasil se ele já estava morto lá? Não, ele foi sentenciado. Pois ele não cumpriu pena. Ele foi sentenciado à morte, estava esperando a hora de morrer. Então, se conseguiram extraditar o cara, entendeu? Conseguiram mandar o cara para cá. Sentença é uma coisa, cumprimento da sentença é outra. Então, olha, as penas admitidas no Brasil são aquelas previstas no artigo 32 do Código Penal. Quais sejam, penas privativas de liberdade,
restritiva de direito e multa, aquelas que vocês ficaram copiando, e eu digo, professor, o que é isso aqui? E foi no dia que eu falei para vocês, gente, não se apeguem a conceitos. Eu quero é raciocínio. Eu lembro desse dia aí. Não se apeguem a conceitos, eu quero é raciocínio. Então, olha só, as penas admitidas no Brasil são aquelas previstas no artigo 32. Ou seja, o Brasil não admite a pena capital de morte, tá? Segundo o artigo 5º, inciso 7º, a linha A da Constituição, está lá em cima, tá? Nesses termos, se a pena houvesse sido cumprida no estrangeiro, o agente teria, no Brasil, extinta sua punibilidade, conforme o artigo 107, inciso 1º, do Código Penal. O que diz o 107, inciso 1º? Nós falamos disso. Ó, extingue-se a punibilidade, tá? Pela morte do agente, tá? No entanto, se o Brasil conseguisse fazer o acusado para o nosso território, haveria de se aplicar a regra do artigo 8º do Código Penal. E, tendo sido submetido a uma pena mais rigorosa no estrangeiro, teria direito à atenuação da pena a ser imposta no Brasil. Pronto. Essa é a resposta. Tá? Então, a resposta é pena cumprida no estrangeiro. Está bem aí no artigo 8º. Bem aqui em cima, o artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idêntica. Maurício, mas ele não cumpriu pena lá. Claro, pô, ele não cumpriu porque no Brasil. Ele não cumpriu porque se ele cumprisse, ele estaria morto. Mas ele estava aguardando o cumprimento da pena, aguardando a sua execução. Só esse efeito psicológico, eu expliquei isso na aula, abala o indivíduo, de modo que ele tem direito, ele faz jus à atenuação da pena dele aqui. Tranquilo? Colocando desse jeitinho aí, fundamentado, não tem como errar. Beleza? Responde e fundamenta, responde e fundamenta, responde e fundamenta. Beleza? Volto a dizer, se fosse fácil, qualquer um faria, entendeu? Se fosse fácil, qualquer um faria. Vocês estão num curso que exige raciocínio. Eu sei, eu tenho consciência que muitos colegas meus, muitos professores, tratam vocês como criança, entendeu? Ah, não, eles estão aprendendo. Ah, não, eles ainda não têm bagagem, eles ainda não têm leitura. Eu trato o aluno meu como profissional. Se tu não te considera profissional, problema teu. Mas eu estabeleço o nível lá em cima. E quem é que tem que correr atrás? Vocês. Entendeu? Ah, Maurício, eu vou cair.
Vai, para aprender a levantar e não cair de novo. Professor, a minha linguagem ainda não está, eu ainda não consigo estabelecer essa linha de raciocínio aí. O que eu venho falando desde quando a gente começou a trabalhar? Gente tem que estudar, não fique esperando só dar aula. Quando vocês abrirem um livro, eu falei isso para vocês, quando vocês abrirem um livro para seguir o que eu já trabalhei em sala de aula, vocês vão perceber que está mais da metade do livro lá, para vocês estudarem. Entendeu? Então, é coisa, senhor. É coisa. E agora, quem não escutou, quem não atendeu, vai ter que se virar nos 30, porque a prova é semana que vem. Viu? Queridos, qual questão agora vocês querem que eu responda? Daquelas provas que eu mandei para vocês. Vamos responder umas questões discursivas, tá? Porrada. Eu ensino todo dia no amor. Mas se tu não quer amor, não te preocupa que vai chegar a hora da dor. Entendeu? O importante é aprender. Tu vai aprender no amor ou na dor. Entendeu? Às vezes a dor ensina mais. É mais marcante. Bora lá, galera. Diga aí para mim a questão que vocês querem. Nenhuma. Daquelas provas que eu mandei para o Otávio. Otávio não compartilhou com vocês, não? Ou vocês não responderam? Vai começar a sessão espírita. Tem alguém aí? Vocês ainda estão aí? Estou aqui, mestre. Na hora, Vitor. Beleza. Vitor já levou pancada, né, Vitor? Vitor já está calejado, né, Vitor? Já demais, muita. Vitor já está calejado. Vitor já chega junto, valendo. E, Vitor, tem alguma aí que tu queira responder, que ficou em dúvida? Manda aí que a gente desenrola. Olha, deixa eu explicar um negócio para vocês. A quarta de qual prova? Só me lembra aí qual é a... Penal, tá lá, Penal 1, Vespertino 1, BL.doc. Pô, mas aí é a do assim. Mickey, a do Mickey. Ah, beleza. Já sei qual é. Mickey, Donald, né, e tal, aquele negócio do carro, né? Beleza, essa daí mesmo. Já sei qual é. Vou só buscar essa questão aqui. Só um instantinho. É a primeira, será? Vou buscar é a aqui quarta. É a segunda prova das que eu mandei para ti? É a segunda prova. Peraí. Então, deixa eu abrir aqui primeiro. Segunda prova, questão 4. Beleza, deixa eu só localizar aqui para a gente poder começar. Rapidão. Beleza, tá aqui. A do Vespertino. Já achei. Bora lá. Mickey,
sob efeito de álcool em alta velocidade, atropela Margarida e foge do local. Donald, namorado da vítima, que a acompanhava, tá aí para vocês, tá? Compartilhado direitinho? Sim, professor. Beleza. Donald, namorado da vítima que a acompanhava, presta socorro à mesma de forma errada, propositadamente, empregando forte pressão na barriga de Margarida para conter sangramento. Ocorre que Margarida estava grávida de Pateta e Donald não aceitava a situação, inclusive já tendo solicitado que Margarida abortasse. Mickey retornou ao local para prestar socorro a Margarida e a leva ao hospital onde é socorrida. Margarida sobrevive, mas perde o bebê. Ante o exposto, pergunta-se, tá? Ante a previsão do artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5º, que é a lesão corporal gravíssima da qual resulta aborto, e do artigo 125, que é o aborto provocado sem o consentimento da gestante, ambos do Código Penal. Mickey e Donald devem responder pelo resultado, em caso positivo, por qual crime? Gente, aqui eu não quero pena não, viu? Aqui eu não quero pena, não. Aqui eu quero que tu raciocine, entendeu? Tu raciocine. Certo? Falamos. A gente teve aula sobre dolo, culpa e preterdolo, não teve? Beleza. Então, olha só. Aqui, ó, a conduta de Mickey, eu quero saber em relação ao resultado. Em relação ao resultado, aborto, Mickey deverá responder. O resultado está na mesma linha de desdobramento da conduta de Mickey? Não, né? Olha só. A situação envolve uma causa superveniente, relativamente independente, que, por si só, produziu o resultado, configurando, assim, o rompimento do nexo causal, de modo que Mickey não responderá pelo resultado, nos termos do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que fala da teoria da causalidade adequada. Pronto. Foi isso aí que vocês colocaram? Por que rompeu o nexo causal? Quem que provocou o aborto? Donald. Não foi a conduta de Mickey que provocou o aborto. Foi prestar socorro de maneira errada, de propósito, que causou o aborto. Então, essa conduta de Donald, que foi posterior à conduta de Mickey, por si só, produziu o resultado. Rompendo o nexo causal. Mas o senhor acha que ele foi proposital mesmo? Porque ele foi naquela noção básica que todo mundo tem de que... Não, Vitor, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Presta socorro à mesma de forma errada, propositadamente. Tá vindo aqui, Vitor? Pois é. Foi de propósito, ele queria matar. E depois eu explico lá embaixo. No caso do Donald, o Donald, ele queria o aborto porque o filho era do Pateta e tal, e ele já tinha proposto o aborto a ela, entendeu? Então a questão indica aí que Donald tinha a intenção de provocar esse aborto. Dolo direto, no caso, né? Dolo direto, tá? Então, ó, pelo resultado, né? Assim, dolo direto de Donald
em provocar o aborto, devendo por ele responder. Quem vai responder pelo aborto é Donald, não Mickey. Por quê? Por conta do rompimento do nexo causal. Tá aqui, gente, ó. Tá aqui, ó. Antes, né? Exatamente. Não, o ônibus não é cândido de provocar aborto, tá? Então, olha só. Donald responde pelo resultado, houve dolo direto, tá? Esse dolo direto está previsto no artigo 18, inciso 1º, primeira parte, tá? Do Código Penal, que consagra a teoria da vontade, beleza? E assim deve responder pelo aborto. Tranquilo? Eu não quero pena, não quero nada disso. A resposta aqui, ó, tá cheia, entendeu? Então, essa resposta aqui contempla tanto a letra A quanto a letra B. Pode responder assim? Pode, desde que fale das duas coisas. Eu perguntei na letra A, ante a previsão da lesão corporal gravíssima, da qual resulta aborto, e o crime de aborto, Mickey e Donald devem responder pelo resultado? Aí eu digo, não, em relação ao resultado do aborto, Mickey, a situação envolve uma causa superveniente relativamente independente, que por si só produziu o resultado, configurando assim o rompimento do nexo causal, de modo que Mickey não responde pelo resultado. E aí apresenta a fundamentação. Há sim dolo direto de Donald de provocar o aborto, devendo por ele responder. Quem vai responder pelo aborto é só Donald, Mickey não. Maurício, mas Mickey poderia responder pela lesão corporal? Sim. Sim. Poderia responder pela lesão corporal. Pergunto a vocês, cabe arrependimento posterior? Em relação a Mickey? Não, porque o dolo ele foi já naquela intenção, né? Aí, Mickey? Ao Mickey? Hã? Assim, aí é o arrependimento posterior. Cabe? Cabe ou não cabe? Por quê? O negócio não é dizer que sim ou não, mas o porquê. Por que cabe arrependimento posterior? Onde é que está o artigo que fala de arrependimento posterior? Artigo Pois 16. não há, né, professor? Artigo 16, professor. O que Porque diz ocorreu aí? uma violência por parte da vítima. Eu não vou perguntar o que é para vocês. Eu vou te jogar a situação e tu vai analisar. Vocês são profissionais. Vocês analisam. Entendeu? Vocês não decoram. Aí tu vai me dizer, eu te fiz uma pergunta, cabe arrependimento posterior? Não, não cabe arrependimento posterior. Porque o crime se deu com violência à pessoa. E o arrependimento posterior é só para os crimes em que não há violência ou grave ameaça à pessoa. Beleza? Mas Teve isso, até morte. mas isso o senhor está perguntando de quem? De Mickey ou de... Não. Quem voltou para prestar socorro foi Mickey. Pois é. Então, o Mickey não tem direito a arrependimento posterior, que é a redução da pena. Porque ele, queira ou não, ele atropelou a Margarida. Entendeu? Não cabe arrependimento posterior aqui. Professor, tem muita discussão, tem muitas discussões que falam justamente essa questão aí, da pessoa andar em alta velocidade e dirigindo. E acredita-se que isso pode ser contado como um agravante, entendeu? Sim. Com certeza. E aí a galera às vezes pede, a defesa vai pegar homicídio culposo e tal, mas aí o cara, o promotor pega e vem e lança uma agravante dizendo que é... Isso, aí lasca. Aí já era. Mais uma, galera. Rapaz, vocês não responderam as questões, né? Era para responder, senhor. Era para responder as questões, era para vocês tentarem responder. Você quer dizer que vocês vão ensaiar no dia da prova, é? Vai dar merda. Vai dar uma merda feia. Quer dizer que eu vou dar as provas para vocês responderem e vocês estavam esperando o quê? Jesus Cristo.
Agora, ressuscitar na Páscoa, que você está esperando, né? Era para responder as questões, galera. Hein? Isso aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. Próxima questão que vocês querem para eu discutir. Beleza. A estreia do Corinthians A estreia do Corinthians na Copa Libertadores foi marcada, isso daqui foi na época, nem lembro qual foi o ano disso aqui, acho que 2013, sei lá. 2013, salvo engano. A estreia do Corinthians na Copa Libertadores foi marcada por uma tragédia. O torcedor boliviano Kevin Beltran Espada, de 14 anos, foi atingido por um sinalizador durante o jogo. 12 torcedores corintianos estão presos em Oruro, suspeitos de terem lançado o rojão que atingiu o garoto no olho e provocou a morte imediata dele. Há informações de que em 6 deles havia vestígio de pólvora. Todos eles, todos devem ser julgados segundo a lei boliviana e responder a processo no país. Ante o caso concreto, foi o que aconteceu, analisa a conduta dos brasileiros e a possibilidade de ser aplicada a lei penal brasileira, inclusive no caso de lá serem condenados. Discordo fundamentadamente destacando: houve dolo, culpa ou preter dolo, por quê? Tá? Quais os princípios acerca da aplicação da lei penal observados? Como vocês já se entregaram aí que vocês não responderam, eu vou responder aqui. Então, olha só. Atirar com um sinalizador num campo, num estádio de futebol, configura dolo eventual. Quando o agente, embora não quisesse o resultado, assumiu o risco de produzir, consoante a teoria do assentimento. Vergastada, artigo 18, inciso 1º, segunda parte do Código Penal. Certo? Então, houve dolo. Dolo indireto, dolo eventual, tá? Letra B. Trata-se de extraterritorialidade da lei penal. Professor, dolo eventual, professor. Dolo eventual. Porque eles não miraram no pequeno, pô. Evita, eles não miraram no pequeno, cara. Eles não miraram em ninguém. O dolo direto é quando eu vejo a pessoa e atiro. Não, eles lançaram para cima. Eles lançam para cima esse sinalizador. Onde ele vai cair, entendeu? Pode cair no meio do campo. Só que essa turma do Corinthians aí é só marginal, seu. Não, mas aí aqui a gente não pode dizer que eles atiraram direto no cara. Sem Eles falar, lançaram... eu não sei, mas eu acho que ainda era proibido entrar. Eu acho que já era proibido entrar com sinalização. Não, foi depois. Foi depois. Então, olha só. Trata-se de extraterritorialidade da lei penal brasileira em sua forma condicionada. Está prevista onde? Artigo 7º. Inciso 2º. Artigo 7º, inciso 2º, a linha A, né? A linha B, cara, a linha B, que é aquela que depende da entrada do cara em território nacional. Ó. Inciso 2º, a linha B, praticado por brasileiro. Linha B. Extraterritorialidade condicionada, sujeita ao princípio da nacionalidade ativa. Esse aí, ó.
e sujeita ao princípio da nacionalidade ativa, dependendo, portanto, da entrada do agente em território brasileiro a fim de aplicar nossa norma. Artigo 7º, parágrafo 2º, a linha A. Beleza? Pronto. Caso, olha que ainda tem uma pergunta aqui embutida, ó. Olha, possibilidade de aplicar a lei penal brasileira, inclusive no caso de lá serem condenados. No caso de serem condenados foi onde? Bolívia, né? Onde foi, rapaz? Na Bolívia, professor. Na Bolívia. Teve até um jogo da seleção brasileira lá contra a Bolívia para angariar fundos lá. Isso, eu lembro disso O aí. Ronaldinho Neymar, que foi até 4-0, eu me lembro. Isso, eu lembro disso aí. No caso de serem condenados na Bolívia, deverá ser aplicada a regra do artigo 8º do Código Penal. Penas distintas, que diz que impõe a atenuação da pena a ser imposta no Brasil, se distinta. E o cômputo em caso de penas idênticas. Pronto. Tá aí. Beleza? É isso aí, galera. Desse jeito aí, não tem pra onde correr. Sim, professor. Oi, minha filha. Fala, Jennifer. Desculpa, foi sem querer. Beleza. Então, queridos, é isso aí. Vou responder as da turma da noite, desse ano aí, beleza? Aí, no final, eu mando isso aqui pautado. E mais, deixa eu ver aqui. Vamos responder as do noturno. Deixa eu ver aqui. Olha só que coisa linda. A quinta é igual, né? É a mesma questão que nós acabamos de responder, mas tem essa pérola aqui, ó. Eu elaborei com requinte de crueldade. É a famosa questão do Dom Pedro. Beleza? Essa aqui foi com requinte de crueldade. Então, essa aqui, os anais. Os anais, tá compartilhado aí para todo mundo? Beleza? Na hora, bora lá. Os anais da história nos revelam que Dom Pedro I se apaixonou perdidamente pela Marquesa de Santos. Antes de partir para Rio Grande do Sul, em novembro de 1826, para inspecionar as tropas durante a Guerra da Cisplatina, isso aqui tudo real, viu, gente? Ele promoveu um beijamão de despedidas, um baile, chamava-se Baile de Beijamão. Sua esposa, Maria Leopoldina... É real mesmo, né, professor? Aham, aconteceu exatamente Eu isso li aqui. e eu fiquei assim, será que aconteceu mesmo? Aham. Só a adaptação minha foi como ele praticou aí a história, entendeu? Se é que ele praticou. Então, olha só.
Maria Leopoldina, entristecida com a presença da amante de seu marido, não quis se fazer presente. Isso tudo aí aconteceu. Dom Pedro foi ao quarto, aí a partir daí é a adaptação minha. E a arrastou pelo braço. E assim como Nero fez com Pompeia, e realmente Nero fez isso com Pompeia, deu um chute na barriga da esposa, que estava grávida e veio abortar poucos dias depois. Maria Leopoldina veio a falecer em consequência de uma septicemia puerperal, infecção geral grave no organismo, outrora fatal, por ainda não terem sido descobertos antibióticos. Tá? Imaginando que tal fato tivesse ocorrido sob a vigência do nosso atual Código Penal, qual seria a repercussão da conduta do imperador? Discorra fundamentadamente, abordando. Gente, não se tem certeza se ele fez isso. Tá? Inclusive, essa questão é uma questão que eu elaborei em 2013. E parece que foi em 2013 que eles exumaram os restos mortais do imperador e da imperatriz, Dom Pedro e Maria Leopoldina, para avaliar isso aí, exatamente isso daí. Qual teria sido a causa da morte deles, né? Tanto do Dom Pedro quanto da Maria Leopoldina. E aí só identificou que foi essa septicemia, que ela morreu dessa infecção, mas não identificou se tem essa suspeita que ela caiu da escada, que ele empurrou ela da escada, tá? Essa história do chute na barriga foi criação minha, entendeu? Mas, aqui na minha questão, vamos lá. Houve rompimento do nexo causal? Houve. O que aconteceu aqui, ó? O que aconteceu aqui, ó? Respondendo aqui, ó, a letra A, certo? A septicemia, tá? Puerperal adveio da agressão, adveio do aborto. Se não fosse o aborto, não haveria septicemia, que causou a morte. Método maranhense, morreu de quê? Septicemia puerperal. É mesmo, mas por que ela teve isso? Porque ela abortou. Mas por que ela abortou? Porque ela levou um chute. Então, o resultado está na mesma linha de desdobramento da conduta de Dom Pedro. Não havendo que se falar em rompimento do nexo causal. Razão por que deverá responder pelo resultado. Na forma do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que trata da teoria da causalidade adequada. Beleza? Respondido a letra A. Letra B. O crime é doloso ou culposo? Para mim, professor, é culposo. Culposo. Existe aborto culposo? Para mim, doloso. Dá um bicudo na barriga de uma gestante, isso é culpa. Exatamente. Professor, Tu sabe doloso que vai porque ele acontecer quis o alguma coisa com a resultado. criança. Então, Sabe olha que só. vai acontecer alguma coisa com a criança. Embora, exatamente. Embora a questão não revele se a intenção de Dom Pedro era a de simplesmente agredir a esposa. Isso é que me deixou, professor, em dúvida também, porque poderia ter o caso dele estar apaixonado. Sempre vai ter dúvida. A regra é ter dúvida.
Entendeu? Por isso que vocês têm que estudar com precisão. Pois é, mas a paixão e a emoção não excluem a imputabilidade, não. Perfeito, Vitor. Perfeito. Artigo 28. Perfeito. Então, olha só. Perfeito, Vitor. Embora a questão não revele se a intenção de Dom Pedro era de simplesmente agredir a esposa, né? Seu conhecimento do estado de gravidez leva à responsabilização por dolo, mesmo que eventual, certo? Assim, na melhor das hipóteses, houve dolo direto de lesionar a esposa e dolo eventual de provocar aborto. Entendeu a história aqui? Tá? Ele queria agredir a mulher, só que ele agrediu como? Dando um bicudo na barriga dela, pô. Por mais que... E naquela época, pô, naquela época, entendeu? Se hoje em dia a gente trata com cuidado a gestante, imagina naquela época, pô, 200... Entendeu? Ah, pá, pelo amor de Deus. 1800 e cacetada. Então aqui ainda tem mais, pô, ainda tem mais. Essa questão, eu criei ela em 2013, mas eu adaptei ela anos depois. Eu ainda coloquei o seguinte, sabendo que essa infecção generalizada, tá, era muito comum em quem abortava, e ela causava a morte porque ainda não haviam sido descobertos os antibióticos. Sabe pelo que Dom Pedro respondeu? Respondeu foi por homicídio, senhor, porque ela morreu. Entendeu? Na questão adaptada. Aqui, nós vamos botar só o aborto. Entendeu? Só o aborto. Então, aqui na letra B eu pergunto, a natureza do crime segundo a intenção do agente. Doloso. Tá? Professor, Doloso. dá lesão corporal seguida de morte, não dá? Isso, lesão corporal seguida de morte. Se dolo direto, isso, Vitor. Aplica-se a teoria da vontade. Artigo 18, inciso 1. Na modalidade igual, aplica-se a teoria do sentimento. Tá? Artigo 18, inciso 1º. Artigo 18, inciso 1º, segunda parte, Código Penal. Pronto. Agora vamos para a terceira pergunta. Como solucionar o conflito aparente de normas entre a lesão corporal seguida de morte, o aborto sem o consentimento da gestante e a lesão corporal... Aliás, perdão. Aqui eu tenho, o primeiro crime é lesão corporal gravíssima de que resulta aborto. O segundo crime é o aborto provocado sem o consentimento da gestante. O terceiro crime é esse que o Vitor está dizendo, lesão corporal seguida de morte. E o quarto crime é o homicídio qualificado pelo motivo fútil. Porque ele agrediu porque ela não quis descer para participar do baile, entendeu? Então, na questão adaptada, dá homicídio qualificado por motivo fútil, beleza? E 13.104 também entra, professor, feminicídio? Também. Aí mais um conflito, né? Pode crer, feminicídio também, feminicídio. Aqui houve feminicídio, é porque a questão é em 2013, Vitor, entendeu?
2013, mas é uma questão ainda atual, dá para aplicar perfeitamente, tá? Vai Então, dar aqui, pegando ó. a muita negada aí. Rapaz, Tu é tem mal, questão, Maurício, tu é mal. tem questão minha, e outra, Vitor, olha só, tem questão minha que aluno pega e diz assim, eu aplico a mesma questão, eu pego uma questão dessa aí, eu aplico agora, né? Aí o aluno diz assim, professor, mas a resposta que o senhor deu na outra turma era outra. Claro, a legislação era outra também, o fato é o mesmo. Mas se ele ocorrer hoje, aí a gente tem uma nova lei mais grave, que é essa do feminicídio, entendeu? Aí o cara fica se pegando aí, pô, mas na outra turma o senhor respondeu diferente. Claro, meu irmão, tu não assiste aula, não. É o cara que não assiste aula, o que assiste não presta atenção. Meu amigo, hoje a gente tem uma nova legislação. O fato é o mesmo. Mas se ocorrer o mesmo fato hoje, a legislação é que está em vigor. Aí nego se lasca. Entendeu? Não presta atenção, doido. Então aqui, ó, tá? Aqui, na verdade, tá? Verdade. Muito mais que conflito aparente de normas, há concurso de crimes. Pois houve 2 bens jurídicos atingidos, quais sejam a vida intrauterina, né? Portanto, ele deverá responder pelo 125 do Código Penal, e a vida, né, extrauterina. No caso, como o Vitor falou, feminicídio. Tá? Artigo 121, parágrafo 2º. As qualificadoras são a do motivo fútil, tá? E a do feminicídio, lá embaixo. Tá? Maurício, mas aí a gente não tinha como fazer isso aqui. Não, tranquilo. Eu só queria que vocês me dissessem o seguinte, ó, que o que é o concurso de crimes? É quando eu tenho vários crimes. O que é o conflito aparente de normas? É quando eu tenho várias normas, um único crime e várias normas. Então, olha, conflito aparente de normas. Há várias normas passíveis de aplicação em um único crime. O que é o concurso de crimes? Há vários crimes. Beleza? Queridos, como a proposta foi que vocês respondessem as questões e nós debatêssemos, essa é a minha forma de revisão, entendeu? E vocês não responderam, nossa revisão acaba aqui. Beleza? Tranquilo? Eu vou mandar isso aqui para o Otávio e boa prova na semana que vem. Fechou? Valeu, mestre. Fechou, professor. Um abraço. Grande abraço, cara. Falou. Valeu, gente. Um abração.